dia a todos que nos acompanham nesta manhã. Ontem celebramos os 503 anos da Reforma Luterana. 503 anos que Martin Luther pregou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, e que foram assim os momentos que impulsionaram o início da Reforma. E como lema do dia de ontem, tínhamos da carta do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diante de Deus, quanto mais fracos somos, mais impotentes nos achamos, Deus se torna forte em nós. Por isso ele diz, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, hoje celebramos o 22º domingo após Pentecostes, dia de Todos os Santos. Amanhã teremos finados. O lema para o dia de hoje encontramos em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Nós temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Assim iniciamos este momento celebrativo, em nome de Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Nossa reflexão para o domingo de hoje está baseada na passagem bíblica do Salmo 90, versículo 10, e nos faz lembrar o dia de amanhã, finados, onde nos lembramos, onde reverenciamos aqueles queridos e aquelas queridas que já partiram para a eternidade antes de nós. Por isso, do Salmo 90, versículo 10, lemos: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Querida comunidade, queridos irmãos e irmãs na fé, a morte faz parte da existência de todos nós, faz parte do mistério da vida. Somos seres mortais. Ninguém vive para sempre neste mundo. Tudo é passageiro e temporário, como afirma o Salmo 90, versículo 10. A morte é algo que mexe profundamente conosco. É uma pedra que todos sentem e sofrem. A morte provoca um ferimento profundo na alma. O próprio Jesus chorou a dor da morte, a sua e a de seus amigos. A morte é como a força invisível do vento que apaga a chama da vida. Diante dela, nos sentimos frágeis, pequenos, fracos, limitados e finitos.
A morte nos revela que não temos vida por nós mesmos. Somos totalmente dependentes de Deus. Quando a morte chega, ela interrompe o nosso existir e o nosso conviver. Deixa um saudoso vazio, nos faz chorar. Ela nos silencia e também nos sensibiliza. Levanta perguntas e nos deixa meditativos. Diante da morte de um ente querido, nos questionamos sobre a nossa vida, o nosso saber, o nosso poder e autossuficiência, o nosso orgulho, as nossas vaidades e ilusões. A morte abre os nossos olhos racionais, tão ofuscados pelo materialismo do ter, e nos faz ver a vida de maneira mais profunda. A morte nos revela o que realmente é vida, o que verdadeiramente é importante e vital. Ou seja, a morte também nos ensina. Sim, a morte nos ensina para podermos aceitar e compreender o mistério da morte. Precisamos olhar para o mistério da morte e da ressurreição de Jesus. Com ele, aprendemos que a morte não é o fim, pois Deus o ressuscitou. Jesus ensina que a morte precisa ser vista além dela mesma. Ela não tem um fim em si mesma, mas é o caminho e a porta pela qual todos nós teremos que passar para chegarmos à eternidade junto de Deus. É a possibilidade da nossa vida um dia continuar existindo junto a Deus. Assim como Deus não permitiu que a morte pusesse fim à vida de Jesus, também não permitirá que a morte ponha fim à nossa vida. E isso é um grande consolo e conforto para nós. A ressurreição é o troféu da vida sobre a morte. Jesus trouxe à luz a vida e a imortalidade. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 10. A morte perdeu o poder de nos tirar a vida e nos separar de Deus. Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39. Por um certo tempo, a morte nos impede de vivermos, mas não para sempre, pois cremos na ressurreição. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisto? Sabemos que a morte atinge a todos, mas não precisamos ter medo. Quando ela chegar para nós ou para alguém próximo a nós, não estaremos sozinhos e desassistidos. O Deus que nos criou estará conosco no profundo e escuro vale da morte, na hora da morte e depois dela. Deus enviará sobre nós o Espírito Santo, Consolador, para nos fortalecer e confortar. Ele estará do nosso lado na hora da morte e durante o período de luto. Ele irá restaurar o nosso ser ferido pela morte. Queridos irmãos e irmãs na fé, querida comunidade, que Deus nos dê o dom da fé na ressurreição e que renove em cada um de nós
a esperança na vida eterna por meio de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Os avisos para o domingo de hoje são os seguintes. Nossa campanha missionária Vai e Vem encerra hoje. Agradecemos a todos aqueles que ofertaram com muito amor no coração e despreendimento. Também queremos convidar para a nossa promoção do cachorro quente, que acontecerá no dia 21 de novembro, à tardinha, apenas para pegar e fazer a sua janta ou seu lanche em casa. R$13 o cartão, cachorro quente, e acompanhe então um refri de 200 ml. Os cartões já estão à venda. Aqueles que quiserem também colaborar com algum valor para a compra dos ingredientes, tudo é bem-vindo e vem somar a nossa comunidade. Aqueles que também quiserem doar algum cartão para o Secrife, a comunidade já está acostumada, nesse sentido, então também é bem-vindo. No dia 28 de novembro, um sábado, teremos a nossa Assembleia Geral da nossa comunidade às 14 horas. Então, sábado, dia 28 de novembro, às 14 horas, a nossa Assembleia Geral, onde os membros estão convidados a participarem deste momento em nossa comunidade. Também queremos comunicar que em dezembro teremos ainda mais um brechó de Natal, onde aqueles que quiserem doar algum utensílio, roupas, calçados em bom estado, podem trazer para os cultos, que então será encaminhado para as senhoras que organizam o nosso brechó. Também ontem, sábado, dia 31 de outubro, foi o último sábado que abrimos a nossa secretaria à tarde. Então agora nós não teremos mais aos sábados à tarde a secretaria aberta, somente aos domingos, antes e após os nossos cultos. No primeiro momento, então, seria essa a nossa ideia. Desejamos a todos que nos ajudem, então, a também organizarmos e assim levarmos a nossa comunidade e tudo aquilo que nos propomos adiante. Muito obrigado. Encerrando o nosso momento meditativo, convido para nos dirigirmos a Deus em oração. Depois oramos o Pai Nosso e recebemos a bênção do nosso bondoso Deus. Oremos. Santo, eterno e misericordioso Deus, nós queremos te louvar em primeiro lugar por sermos frutos da Reforma Luterana, por podermos assim, com dignidade, com justiça e fé e exatidão, levarmos o Evangelho adiante. Também te pedimos, nesse momento de oração, por todos aqueles que em nossa comunidade já nos precederam e assim trouxeram até nós a tua palavra, o teu Evangelho, digno e de maneira correta. Nesse momento de oração, também queremos interceder pelos enlutados de nossa comunidade, nossos parentes e amigos, rogando que a bênção e a certeza da ressurreição esteja presente em cada um, em cada uma. Oramos também por todos aqueles que neste ano perderam suas vidas nesta pandemia para o Covid-19. Sabemos que muitas pessoas nestes dias estão chorando, lembrando dos seus queridos, os quais nem puderam sepultar com toda a dignidade merecida. Consola os corações entristecidos, proteja cada um, dá-nos ânimo e coragem
para seguirmos adiante a nossa caminhada. E assim queremos nos unir na oração que o teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. E o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, hoje e sempre.